Glória a Deus, meus irmãos queridos. Vamos pensar nessa temática. Uma família movida pela fé é capaz de perseverar nas dificuldades. A família de Jó, você sabe dessa história. Jó, ele passa por um momento mais difícil da sua vida. Ele passa por uma situação que ninguém deseja passar, nenhuma família planeja ou sonha passar. E uma coisa é fato, toda família sonha com tempos de paz. Toda pessoa deseja viver em paz, viver na bênção, viver dando certo as coisas. Nenhuma família, ela nasce para dar errado. Nenhum casal, ele se casa já para planejar uma destruição, imaginando as crises. Ninguém cria filhos esperando o sofrimento. Mas o fato, meus irmãos, é que toda a família enfrenta dias difíceis. Todos nós passamos por circunstâncias que nós não planejamos às vezes. Somos visitados por circunstâncias que a gente não espera. São dias em que o dinheiro ele falta, dias em que o diagnóstico chega, dia em que o casamento ele está em crise, dias em que os filhos estão se afastando, dias em que a força emocional acaba. E nessa hora surge uma grande pergunta no coração da maioria das pessoas: como é possível permanecer de pé quando tudo parece estar desmoronando? Como é possível permanecer crendo quando as coisas não estão fluindo? Como é possível permanecer voltando lá no lugar quando as coisas saem do devido lugar? Quando as notícias ruins chegam, quando os dias maus batem na nossa porta? A história dessa família, desse personagem chamado Ló, nos mostra que a fé verdadeira não é aquela que existe apenas nos dias bons. A fé bíblica, ela não se baseia apenas quando as coisas estão fluindo, quando as portas estão se abrindo, quando as coisas estão dando certo. A fé verdadeira, a fé bíblica, a fé no Deus que pode todas as coisas, ela não pode estar descansada só quando as coisas estão bem. A fé verdadeira é a que permanece quando as coisas estão maus. A fé verdadeira é aquela que permanece firme quando as coisas não saem quando nós planejamos. Quando as coisas não estão tão boas assim. Quando as notícias não são agradáveis. Quando a crise bate à nossa porta. O Senhor nos ensina que as tempestades da vida não é para criar fé. As tempestades da vida é para revelar a profundidade da nossa fé. Onde está a raiz da nossa fé? O texto vai começar dizendo que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, dedicado à sua família. Mas em pouco tempo, ou seja, em um dia só, ele perdeu bens, perdeu estabilidade, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu amigos, perdeu apoio emocional. E o texto que nós lemos vai dizer que Jó, ele faz algo impressionante. Jó, ele prostra-se e adora ao Senhor. Diante da sua pior fase, diante do seu pior dia, Jó adora a Deus. Diante de uma crise inesperada, Jó, ele prova que a sua fé não está nas circunstâncias, que a sua fé não está atrelada às coisas dar certo. A sua fé está no Deus das causas impossíveis. A sua fé está na pessoa do Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, nós estamos no meio de uma geração muito difícil. Os dias são maus, as situações são cada vez mais alarmantes. As notícias não param de chegar, só notícias difíceis. E nós precisamos fazer parte dessa geração que a nossa fé está firmada na pessoa de Cristo. Onde as coisas vão sair do nosso controle, mas a nossa fé está na pessoa do Senhor. E o que nós aprendemos aqui com essa história? A primeira coisa é que uma família firmada na fé, irmãos. A primeira lição que nós precisamos aprender nessa noite é que uma família firmada na fé, uma pessoa firmada na fé, ela não permite que a dor a afaste de Deus. Ela não permite que as coisas difíceis roubem a sua presença da presença de Deus. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. Nós precisamos cuidar das nossas emoções.
Tem muita gente abandonando Deus por causa de uma crise emocional. Muita gente deixando Deus de lado por causa de uma crise financeira, por causa de uma situação difícil. Você quer situação mais difícil do que esse homem enfrentou? Em um único dia perder tudo. Mas o texto que nós lemos vai provar que Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Jó perdeu tudo, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu família, perdeu amigos, perdeu tudo, mas ele não perdeu aquilo que é mais precioso, é a sua fé. Diga essa pessoa assim: você pode perder tudo, você só não pode perder a sua fé no Deus que pode restituir tudo o que você perdeu. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Você pode louvar o nome do Senhor nessa noite? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Você pode dar um glória a Deus alto nesse lugar, irmão? Porque as coisas vêm e vão. Dinheiro, irmãos, não é tudo nessa vida. Dinheiro vem, dinheiro vai. Bens vêm, bens vão embora. Mas a gente não pode perder a fé num Deus que é capaz de restituir tudo o que a gente perdeu nessa vida. Jó sofreu profundamente, mas o sofrimento de Jó não fez se afastar de Deus. E sabe, essa geração precisa aprender essa lição. Nós precisamos amadurecer a nossa fé para saber que, ainda que as coisas nos levem a níveis de sofrimento, nos levem a níveis de dores, a níveis de angústia, de incertezas, o melhor caminho não é se afastar de Deus. O melhor caminho é correr para os pés do Senhor. A melhor escolha nunca será: eu vou voltar para a vida que eu tinha. Não. A melhor escolha será: eu preciso estar mais na presença do Senhor. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Deus está querendo falar algo, então eu preciso estar mais perto para ouvir. Deus está querendo tratar algo na minha vida, eu só vou entender se eu estiver aos pés de Jesus. Jó não abandonou o Senhor. A dor, irmãos, não transformou em alguém revoltado. Essa é a realidade desse tempo. A gente convive com pessoas que estão tão bem hoje porque está tudo bem, mas basta alguma coisa sair do controle e ela se revolta. Ela não volta mais. Ela dá as costas. Ela renega tudo que Deus fez na vida dela. Tudo que Deus já fez. De onde Deus tirou, os tratamentos que Deus proporcionou, as pessoas que Deus agregou na sua vida. Parece que as coisas são esquecidas. Jó é um exemplo clássico que, apesar das dificuldades, nós não podemos nos afastar do Senhor. Nós somos miseráveis, homens falhos, pecadores, e é por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. É por isso que nada pode nos afastar da presença do Senhor. A dor de Jó não transformou ele em alguém revoltado. Pelo contrário, transformou ele em alguém mais dependente, mais adorador, mais submisso, mais apaixonado, mais sedento, mais obediente, mais dependente. Em nome de Jesus, assim será na sua vida e na sua casa. As dores dessa jornada, as dificuldades da vida, as crises que bateram na nossa porta, não vão nos roubar da presença do Senhor, vão nos transformar em mais adoradores, mais extravagantes, mais apaixonados pela presença do Senhor. Eu creio no avivamento da última hora, onde as vidas estão correndo para buscar esperança naquele que é a esperança. Eu creio, irmãos, jovens sendo salvos, adolescentes, crianças, jovens, buscando o Senhor. A Bíblia vai dizer, depois de contar todo o relato no capítulo 1, o capítulo termina que Jó, ele vai lá, depois de tudo ele se levanta, rasga a sua roupa, raspa a sua cabeça e prostra-se no chão em adoração a Deus.
Então aprenda essa lição em nome de Jesus. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando, eu não sei o que a sua casa está enfrentando, eu não sei a crise que você está suportando, mas eu sei que o Senhor está te convidando. Se proste na presença dEle, se curve a Ele, adore a Ele mesmo na dor. As pessoas podem não entender, o mundo não vai entender nunca, é loucura para o mundo, mas para aqueles que creem, é poder de Deus na sua direção, é poder de Deus para mudar a circunstância. Para de reclamar e começa a adorar, irmão. Para de murmurar, porque só dá tudo errado para mim. Deus me abandonou. Parece que eu joguei pedra na cruz. Não, Deus só está fortalecendo a sua fé. Antes da bênção chegar, Ele precisa te fortalecer para você suportar aquilo que Ele tem para te dar. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós vivemos numa geração em que as pessoas desistem fácil das coisas. É impressionante como a gente investe tanto para desistir tão fácil. A gente abre mão de tantas coisas para desistir rapidamente de algo. Famílias que desistem de Deus por causa de crise. Pessoas feridas emocionalmente. Lares abalados por causa de frustrações, de perda de coisas, de lugares. Esfriamento espiritual, irmãos. Num tempo como esse. Nós precisamos nos levantar para mudar essa história, amém? Quantos são dispostos a mudar essa história? A fazer como Jó fez? Está na hora de você talvez se curvar mais. Está na hora de você talvez se prostrar mais. Está na hora de você talvez fazer mais voto com Deus. Sacrificar mais na presença do Deus. E adorar mais a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, irmão, a gente vai ver Deus tratando com pessoas. E a gente precisa aprender quais as reações das pessoas. Olha para a vida de Ana. Primeiro livro de Samuel registra. No capítulo 1 começa com essa história. Ana. Uma mulher que queria muito gerar, mas ela vivia angustiada. A Bíblia diz que a angústia de Ana era tão grande que ela chorava. O rosto semblante angustiado. Mas sabe algo impressionante? Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Mas ela nunca parou de orar. Ela nunca parou de buscar ao Senhor. Ela nunca parou de ir à igreja. Ela nunca parou de estar na presença daquele que poderia mudar a sua história. Ela nunca parou de buscar ao Senhor, mesmo na dor, mesmo na angústia. Ana enfrentava uma esterilidade no seu ventre, enfrentava a humilhação de Penina, enfrentava a dor emocional constante, enfrentava até o julgamento de um sacerdote que achou que ela estava embriagada. Mas ao invés de ela abandonar a Deus e dizer assim, eu não vou voltar mais para aquele lugar. Irmãos, a gente está no meio de uma geração assim muito sensível. Mas a gente precisa aprender com esses personagens. O que a gente precisa fazer e ser, irmão? Ana tinha tudo para dizer assim, eu não vou voltar mais para aqui, estou sendo julgada aqui, estão me interpretando mal, eu estou aqui adorando, buscando a Deus, estão me chamando de embriagada. Mas não, Ana, ela derramou a sua alma diante do Senhor. E sabe o que aconteceu? A sua perseverança gerou simplesmente Samuel. Balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim, você não faz ideia do que a tua perseverança pode gerar diante da presença do Senhor. Diga assim, só continua. Diga-lhe, só continua, só persevera, não desiste, continua firme. Diante da dificuldade, persevere, porque vai gerar algo extraordinário a partir de você, na direção da sua geração. Só os que creem, aplaudem a presença dele aqui. A dor pode afastar uma família de Deus, ou ela pode aproximá-la mais de Deus. Qual a sua escolha? Qual a sua decisão? O que você tem pensado nesse tempo? Momentos difíceis revelam, irmãos, onde a nossa fé realmente está firmada. Porque se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que famílias fortes não são aquelas que nunca choram.
Famílias fortes são aquelas que continuam adorando, mesmo chorando, mesmo sofrendo, continua adorando. Mesmo doendo, mas continua adorando. E quando a pessoa pergunta, vai tudo bem? A gente precisa parar de propagar só o caos. A gente precisa dizer, vai tudo bem, porque Deus está comigo. Vai tudo bem com a sua casa? Está na crise, está no conflito. Vai tudo bem, porque Deus está na minha casa. Está tudo bem com a sua família? Está no meio da tempestade, mas você tem que dizer, vai tudo bem, porque Jesus está no barco. Igual aquela mulher que perdeu o seu filho e foi buscar o profeta, deixou o filho morto no quarto, foi buscar o profeta. Quando chega lá diante do moço do profeta, ele pergunta, como está o seu filho? Vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem, porque Deus está na minha casa. Família forte é assim. Não se afasta de Deus, amém? Não afaste o seu coração do Senhor. Não afaste os seus pensamentos do Senhor. Coloque os teus olhos naquele que é capaz de mudar a sua história. Segunda lição, a família firmada na fé, ela aprende a perseverar junto. Não é separado, é junto, é em unidade. Paulo, quando escreve a igreja de Gálatas, no capítulo 6, ele vai dizer, irmãos, se tem uma coisa que vocês precisam fazer, é aprendam a levar as cargas uns dos outros. Família é assim. Família não se abandona. Família, ninguém larga a mão de ninguém. Família está junto, na dor e na alegria, na tristeza. Família está junto, amém? Um dos maiores perigos nas dificuldades que nós enfrentamos é enfrentá-las sozinho. E nós precisamos quebrar isso, de querer se isolar quando nós estamos numa crise, de querer resolver sozinho. Quantas famílias não moram juntas, mas não caminham juntas? Quantas famílias não estão debaixo do mesmo teto, mas estão separadas dentro da mesma casa? Sabe, um exemplo bíblico é a história de Ruth. Está lá no livro de Ruth, você vai ver. A sogra Noemi, que viveu um tempo extremamente difícil, perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a estabilidade financeira, ao ponto dessa mulher estar sofrendo tanto, dela chegar a dizer, não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara. E ela estava querendo simplesmente dizer, a minha vida que era Noemi ficou para trás. Mara significava amarga. Ela estava dizendo, pare de me chamar de algo que não existe mais na minha vida, comece agora a me chamar de algo que é real. Eu não sou mais a Noemi, aquela mulher doce, aquela mulher agradável, agora eu vivo debaixo de uma amargura. Quantas pessoas não estão assim, querendo definir a sua vida por causa de uma experiência, querendo definir a sua vida por causa de um capítulo da história. Um capítulo não define a sua história, irmão. Um fato não define o seu futuro. Você precisa buscar em Deus essa perseverança, essa esperança de que é possível você virar essa página, é possível você avançar mesmo na dor. E aí Ruth vem lá e nos ensina que ela decide permanecer ao lado de Noemi. E ela externa aquela frase que se torna tão conhecida, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ali ela estava dizendo, a sua dor é minha dor. A sua crise também é minha crise. Suas dificuldades também são minhas dificuldades. Nós somos uma família. Nós somos uma família, amém? Família é assim, família está unida, e uma família unida, irmãos, Deus ordena a sua bênção. Deus ordena a bênção onde há unidade. Então a perseverança, ela se fortalece quando a família decide permanecer unida. E nós precisamos nos levantar para mudar a história.
Essa ideia da individualidade, do individualismo, cada um por si, cada um vai seguir a sua vida. É o meu e o teu, eu pago isso aqui, você paga isso, é o meu dinheiro, é o teu dinheiro. Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa quebrar isso e viver em uma unidade que só o Senhor pode gerar. A unidade não é como o mundo ensina, a unidade é na presença do Senhor. O que nos une não é a igualdade, nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas estamos unidos, amém? Porque nós somos uma família. Isso é muito sério. Nós precisamos aprender a perseverar juntos. Precisamos aprender, sabe, a suportar as fraquezas dos mais fracos. A vencer a desconexão familiar. E estarmos conectados um com os outros. Nos preocupar mais com as pessoas. Nos importar mais com as pessoas. Existem dores que só são vencidas quando são carregadas em unidade. E quando há unidade, aquilo que ameaça a família perde a força. Sabe, o inimigo da família, ele vem com força, mas quando ele vê que a casa está unida, ele não tem força para entrar. Ele não prevalece sobre um casamento. Então blinde o seu relacionamento em unidade. Estejam unidos, estejam mais próximos. Hoje a realidade é que tanta família está desunida. São tantas famílias em conflitos, que um não fala com o outro, um não senta à mesa com o outro, um não quer comunhão com o outro, porque existe algo lá que não está resolvido, existe uma pendência emocional, existem feridas. E a gente vai deixando que o tempo resolve. O tempo não resolve, irmãos, a gente precisa levar a sério. Porque isso vai nos afastando, vai nos esfriando. Isso vai nos roubando daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, em nome de Jesus, decida hoje aprender a perseverar junto com a sua casa. A família que Deus te deu é a melhor família. Diga assim, a melhor família é a minha família. Diga aí, a melhor família é a minha família. Diga mais uma vez, a melhor família é a minha família. Então esteja unido com a sua família. Abrace a causa dos demais. Quanto tempo faz que você não abraça a sua família? Quanto tempo que você não diz que ama a sua família? Quanto tempo que você não para dar um tempo de qualidade, de conversar, de olhar olho no olho? De perguntar, se preocupar. Deus está te chamando para fazer o caminho de volta, amém? Sabe o que fez Jó perseverar? Era exatamente essa essência de família. Essa força de família. E por último, não menos importante, uma família firmada na fé acredita que Deus ainda escreve novos começos. O livro de Jó tem 42 capítulos. O primeiro capítulo relata toda a história. Do segundo até o 41, é só Jó passando por circunstâncias, provações, sendo testado nas suas emoções e na sua fé. No capítulo 42, Deus encerra provando que Ele escreve novos começos. Olha para essa pessoa e diga assim, a última vez nessa noite, diga assim, a sua história não vai terminar assim. Diga assim, se você crer e a tua fé estiver em Deus, Ele é capaz de escrever um novo começo. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Jó 42, verso 10, a Bíblia diz que Jó orando pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. Deus restitui Jó 2 vezes mais. Assim Deus fará sobre a nossa família, amém? Assim Deus fará sobre a sua vida. Existem coisas que você perdeu no caminho. Existem coisas que não está mais contigo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você que Ele é o Deus que escreve novas histórias. Que Ele é o Deus que faz recomeçar. A história de Jó não termina na dor. Deus transformou o sofrimento em um poderoso testemunho. Deus ainda escreve novos começos, onde nós só vemos o final. Tem muita gente que só está vendo o final da sua história e acha que a sua história
não passa disso. Acha que a sua família não vai mudar nunca. Acha que essa situação nunca vai passar. Deus te trouxe aqui para você, para dizer a você nessa noite, que você precisa apenas perseverar. Precisa apenas manter firme, sem recuar, sem olhar para trás, sem duvidar. Não duvide daquilo que Deus é capaz de fazer. Porque Ele é um Deus de recomeços. Ele é um Deus de escrever novos começos. Eu lembro da história da casa, da família de Lázaro, Maria e Marta. João capítulo 11 vai relatar que o irmão Lázaro morreu. Jesus chega depois de 4 dias. E quando Jesus chega, as irmãs externam algo do seu coração, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós não externamos exatamente semelhante? Duvidamos do que Deus é capaz de fazer, porque achamos que já passou o tempo, achamos que venceu o prazo de validade. Ei, meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que a promessa dele não tem prazo de validade na sua vida. Que aquilo que Deus um dia prometeu a você, não importa quantos anos faça, ela ainda continua valendo, não venceu, não perdeu a validade. Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre. Jesus chegou 4 dias depois. Não foi para confrontar, foi para provar que Ele é o Senhor. Se Ele chega antes, a ciência dizia que até 3 dias qualquer pessoa poderia ressuscitar. Então Ele chega no quarto para dizer que aquilo que eu faço, só eu faço. Tem coisas que você está querendo que o Senhor faça do seu jeito, mas Ele está dizendo que aquilo que eu vou fazer, só eu posso fazer. Então para de você estar aí, sabe, gastando energia, correndo para lá e para cá. Você vive ansioso, você vive atormentado, você vive cansado. Tem pessoas aqui que estão cansadas de tentar mudar. É porque a mudança que você e a sua casa precisa não vem de você, vem daquele que só Ele pode fazer. Sabe, a mudança do teu casamento não vem do teu esforço, vem da tua dependência. Quanto mais a gente quer mudar as coisas do nosso jeito, mais parece que dá errado. Faz sentido para você? Porque muitas vezes eu tentei fazer do meu jeito. Eu tentei dar o meu arrumadinho. Eu tentei mudar conforme eu achava que deveria mudar, e aí sempre dava errado. A gente sempre volta para o ponto inicial. Parece que a gente se esforça, cansa, e a gente diz assim, não tem mais jeito. Aí é quando Jesus chega, é depois do 3º dia, é no 4º dia que Ele chega, para dizer assim, eu chego no momento em que só eu posso fazer. Então, o que o Senhor está falando para você, não abandone, não é tempo de você achar que já chegou ao fim. Jó, depois de 41 capítulos, chega o tempo em que o Senhor diz assim, agora chegou a minha hora de fazer aquilo que só eu posso fazer. Aquela família enfrentou perda, luto, silêncio de Deus. 41 capítulos. E você achando que esse capítulo já é o teu final. E você achando que esse capítulo da história do seu relacionamento é o final. E você achando que esse capítulo da tua história financeira é o final. Ei, irmão, você não faz ideia do que está por vir. Você não faz ideia do que Deus está para fazer na sua vida, na vida da sua família. Você não faz noção do que o próximo capítulo Deus está preparando para liberar sobre a sua vida e a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida financeira. Deus está dizendo que mais um capítulo e eu vou restituir em dobro. Mais um capítulo e eu vou colocar as coisas no devido lugar. Mais um capítulo e tudo volta ao seu devido lugar. Tem pessoas que desistem no capítulo 41 porque acham que não tem mais jeito. Deus está dizendo, persevera, irmão, vai mais um pouquinho, caminha mais uma milha, fica firme mais um tempinho, não desiste, não é tempo de você abandonar, porque tem um capítulo especial que está para chegar na sua vida e na vida da sua casa. Se você crê, aplauda Ele, glorifica o nome do Senhor nesse lugar. Jesus, quando chega na casa de Marta, e Marta disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a história seria outra.
Mas Jesus diz, eu cheguei exatamente para mudar a história. Aonde está Lázaro? Ah, Senhor, já faz 4 dias que ele está lá no túmulo, já cheira mal. Irmãos, quantos de nós a gente não vive dando desculpa para o que o Jesus quer fazer na nossa história? A gente vive colocando condições para Jesus operar um milagre. A gente fica colocando argumentos naquilo que acha que Jesus não é capaz de fazer. Esse problema é muito grande para o Senhor. Não tem mais jeito, essa história já é uma história falida. Jesus diz, tira a pedra, irmão. Ele poderia ter tirado a pedra com a sua palavra. Mas ele está nos ensinando que tem coisas que nós precisamos fazer. E a gente está esperando que ele faça. Acreditar que ele é um Deus que escreve novas histórias, que ele reescreve a nossa história, acreditar que ele é capaz de recomeçar, isso é eu e você que tem que fazer. Tira a pedra. Mas já cheira mal, Senhor. Jesus tira a pedra. E quando os homens tiram a pedra, Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia prova que aquele homem que já cheirava mal, ele volta a viver. A Bíblia prova que aquele homem que estava morto há 4 dias, ele volta à vida. A Bíblia prova que aquele homem que já não tinha mais esperança de retorno, ele volta a viver. Então escute a voz do Senhor para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, pode estar cheirando mal para você, pode já ter passado do prazo de validade para você, pode ter uma pedra muito grande no caminho da incredulidade, da dúvida, da falta de esperança para você, mas Jesus está dizendo, se você hoje se levantar, se posicionar e apenas obedecer a palavra, Ele vai fazer o milagre. Ele vai voltar à vida, Ele vai restituir, Ele vai fazer como Ele fez na história de Jó. 41 capítulos depois, o Senhor vai lá e diz assim, Jó, chegou a hora de você ser restituído, 2 vezes mais. Deus não perde o controle, irmãos. Deus não perde o controle da nossa história, mesmo quando os tempos são difíceis. Então se você está aqui hoje sem esperança, se você está aqui hoje com a sensação de que você está derrotado nesse processo, se você está aqui hoje com o pensamento de desistir porque você está cansado de tentar e lutar, se você está aqui hoje com crises longas, com desgastes espirituais e emocionais, eu quero dizer que você está no lugar certo, na noite certa, na hora certa, porque o Deus que é capaz de restituir está aqui nessa casa, porque Jesus, que é aquele que traz e volta a vida, Ele está aqui. Talvez a sua família esteja vivendo um capítulo difícil, mas o Senhor está dizendo nessa noite que você ainda não chegou na página final, que a história da sua casa ainda não viveu os capítulos finais. Então fica firme, porque Deus vai te revelar o final dessa história. Você vai conhecer o final da sua história. Você vai perseverar, amém? Você vai aguentar firme. Porque quem persevera em Deus, descobre que o fim da dor é exatamente o começo do teu milagre. Quem persevera em Deus, descobre que o fim da crise é exatamente o início do milagre. Que o fim do problema é exatamente o milagre que chegou. Então não é tempo de desistir. É tempo de perseverar, irmão. A perseverança é a palavra para esse último tempo. Nós precisamos ser mais perseverantes. Perseverar naquilo que a gente professou como fé, naquilo que a gente declarou, naquilo que a gente escolheu viver no Senhor. Jó perdeu muitas coisas, irmãos, mas Jó não perdeu a sua fé. E porque a sua fé permaneceu, a sua história foi restaurada. Talvez hoje existam famílias cansadas, mas Deus continua sustentando aquele que persevera.
Deus continua sustentando aquele que persevera. Amém? Deus continua sustentando aquele que persevera. A dificuldade pode ter atingido a sua casa, pode ter atingido o seu relacionamento, seu casamento. Mas escute, ela não pode destruir uma história que Deus está escrevendo. Permaneça firme em Deus. Existe uma promessa que vai se cumprir na sua vida. E a Bíblia diz que nada, diga assim, nada, diga nada, pode me separar da promessa que Deus tem para a minha vida. Romanos capítulo 8, Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, diga assim, nem a morte pode te separar da promessa de Deus. Olha que coisa poderosa. Ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem algo algum ou criatura alguma pode nos separar da promessa de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! Assim será a história da sua vida e da sua casa. Assim como foi com Jó, assim será também comigo e com você. Essa luta vai passar, amém? Essa guerra vai acabar. Essa crise vai chegar ao fim. Deus vai restituir. Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer, amém? Deus vai abrir a porta. Deus vai realizar o milagre. O Senhor vai trazer a provisão. Está na hora de você fazer como Jó. Se prostrar, adorar, exaltar o nome do Senhor, glorificar a Ele, dar glória a Ele, agradecer a Ele. E aí você vai experimentar daquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje Deus está te chamando para você permanecer firme, para você continuar crendo, para você perseverar em oração. Queria que você fechasse seus olhos, aonde você está. Eu sei que talvez você veio a essa casa, entrou nessa casa com situações difíceis de serem resolvidas, com problemas. Mas a grande chave é você buscar a presença dEle. É você adorar a Ele sem reserva. É você declarar para Ele que você precisa da presença dEle. Que você confia no que Ele tem para você. Que esse capítulo não vai definir a história da sua vida. Diga para Ele: eu estou pronto, Senhor, para perseverar até eu acessar o milagre que a minha casa precisa. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra. Obrigado pela tua doce presença, Jesus, que está nesse lugar. O Senhor é aquele que tudo pode fazer. Colocamos diante de ti agora, Senhor, os dias difíceis, dias maus, as dificuldades, situações que têm roubado a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso ânimo de viver adorando ao Senhor. Mas nessa noite nós entendemos que o Senhor nos quer posicionados como homens e mulheres de fé perseverantes, que não desiste, que não larga o barco, que não recuam, assim como Jó, no dia mais difícil da sua vida, ele tomou a postura de adorador. Assim o Senhor vai nos encontrar também, Senhor, te adorando, te adorando, te adorando, te adorando, amém?